Olá, muito bem-vindo! Hoje a gente vai falar sobre o processo de detoxificação. O que é esse processo de detoxificação? Olha só, esse processo ele consiste em transformar uma substância em outras substâncias menores, menos tóxicas ou às vezes até mais tóxicas, para serem eliminadas, tá? Veja bem, para que serve? O processo de detoxificação, ele acontece a todo momento. Ele está acontecendo agora a todo momento. É normal. É do nosso organismo detoxificar, transformar substâncias em outras para serem eliminadas, tá? Bom, existem 3 fases de detoxificação. Fase 1, 2 e 3. A fase 1 é o reconhecimento. O nosso corpo ele reconhece as toxinas. Fase 2 é a fase de neutralização dessas toxinas. E a terceira fase é a fase de eliminação. Essas toxinas, elas vão sendo eliminadas através do suor, ou através da urina, ou através das fezes, tá? Então é natural do nosso corpo detoxificar. É natural do nosso corpo reconhecer toxinas, neutralizar e eliminar. Porém, às vezes, em alguma dessas fases, elas não ocorrem de forma eficiente, seja por questões nutricionais ou então por fatores genéticos. Alguma anormalidade que acontece é da pessoa, ou então por falta ou excesso de nutrientes, tá bom? Bom, esses processos de detoxificação, eles acontecem no cérebro, acontece também nos pulmões, nos rins e principalmente no fígado e no intestino, principalmente fígado e intestino, tá? Bom, as toxinas elas podem ser endógenas, então temos a liberação de radicais livres, é extremamente natural, porém radicais livres em excesso já não é natural do nosso corpo, já não é saudável. E temos as toxinas externas, que são as toxinas que vêm da alimentação industrializada, tá? Conservantes, poluição, alumínio que pode vir das panelas ou então dos peixes, cosméticos por meio de shampoo, batom, plásticos, agrotóxicos. Então veja bem que alimentos, produtos que são tóxicos para o nosso organismo tem diversos, é uma diversidade, tá? Alimentos industrializados, refrigerantes, são esses hábitos nada saudáveis e que a gente vê muito nas pessoas, muitos hábitos que não são saudáveis e comprometem esse processo de detoxificação do organismo, tá? Bom, então, como eu disse, o processo de detoxificação ele pode ser através de estilo de vida, que são os fatores externos, e também por fatores genéticos, tá? Existem diversos nutrientes que a gente consome que eles contribuem para o processo de detoxificação. Então veja que falta de nutrientes, tá? Falta de vitaminas, falta de fitoquímicos, falta de substâncias saudáveis podem comprometer o processo de detoxificação do nosso corpo. Então não é só pensar em consumir carboidratos, que seria uma batata, ou então proteína, que é uma carne, ou então gordura, que é um abacate. A gente precisa pensar na diversidade de nutrientes que a gente tem na nossa alimentação diária, tá? As vitaminas, as fibras, os sais minerais. As vitaminas elas estão aí nesses macronutrientes que são os carboidratos, proteína, gordura, como eu mencionei, mas a gente precisa ter uma diversidade maior das frutas, dos vegetais, dos legumes, bom, tudo isso, tá?
A falta de nutrientes, elas pode contribuir para o processo de detoxificação. E é muito importante você saber que as toxinas, elas têm afinidade com as gorduras, tá? Então veja que as toxinas, elas se acumulam nas gorduras. Então a pessoa que tem mais gordura no corpo, ela tem mais toxinas no corpo. Pessoas que têm mais contato com toxinas, elas também têm mais chance de acumular gordura no organismo. Pois essas toxinas, essas presenças de toxinas, elas podem inibir o processo de detoxificação, que é a fase 1, 2 ou 3, e isso pode interferir no acúmulo de gordura, assim como também doenças, câncer, diabetes, doenças degenerativas, como eu mencionei, fadiga, cansaço, dores no corpo, fibromialgia, intestino preso. Veja que o intestino, como eu mencionei, é o órgão onde acontece com prioridade, né? Assim como o fígado, o intestino é um local onde ocorre bastante processo aí de detoxificação. Então, está relacionado com a função intestinal. Intestino preso pode ser um sinal de deficiência no processo de detoxificação, tá? E existe essas fases, né, 1, 2 e 3, então existe nutrientes específicos para fase 1, nutriente específico para fase 2 e fase 3. Porém, é interessante você saber que essas fases, elas acontecem a todo momento, não existe um momento específico que acontece fase 1, fase 2, fase 3. Porém, é legal você saber que no suco detox, por exemplo, né, o suco detox, por que eu fiz assim? Porque o suco não vai detoxificar o seu corpo. Beba o suco e saia sem toxinas, não existe. É um processo, tá? E é muito interessante saber que no suco tem, por exemplo, uma couve associado com um gengibre, um limão, uma água de coco, e aí faz um mix. Esse mix, eles atuam nas 3 fases, pois cada nutriente é específico para uma fase. Então, é um alimento completo, só que mais que uma refeição, mais que um suco, a sua refeição como um todo deve ser detoxificante, para de fato, com o tempo, o seu organismo ele acostumar com aquele estilo de vida e ele de fato atuar de forma eficiente o processo de detoxificação, e aí sim você vai eliminar essas toxinas do corpo, tá bom? Então, muito além de um suco verde, existe nutrientes, tá? Existem nutrientes que nós precisamos consumir para que aconteça o processo de detoxificação, tá, do nosso organismo. Por exemplo, as vitaminas do complexo B, tá? A vitamina B12, selênio, coenzima Q10, taurina, aquelas substâncias que tem no brócolis, na couve, como glicosinatos, é muito importante para o processo de detoxificação. As fibras, quercetina, licopeno, água, atividade física, para que durante o processo, né, da atividade física, você vai suar, junto com o suor, elimina toxinas. Assim como a sauna elimina toxinas. Então veja bem, veja que o processo de detoxificação é muito mais do que um suco verde e muito mais do que uma dieta de 7 dias. Ah, mas aqui tem um protocolo detox de 7 dias? Sim. Mas aqui é a sua virada de chave. Para quê? Para que dentro desses 7 dias você vai forçar o seu organismo a consumir alimentos antioxidantes. Aí você vai ter novos hábitos com o tempo. Esse protocolo é específico porque todas as refeições têm muitos alimentos antioxidantes, tá? Então, são esses 7 dias. Esses 7 dias, eles podem ser realizados novamente daqui a uns 2 meses. Lembrando que
nesse intervalo de tempo, para que você de fato tenha boa disposição, para que você de fato elimine todas as queixas que você tem no seu dia a dia, você deve ter um estilo de vida saudável. Então não é só um suco detox, não é só a dieta de 7 dias, tá? Você deve transformar seus hábitos, você deve mudar de hábito, você deve ter um estilo de vida saudável, tá bom? Assim como esses alimentos detoxificantes, tem estratégias de dieta que também ajudam, aceleram esse processo de detoxificação, tá? Como a restrição alimentar, então você comer menos, o jejum intermitente, então você ficar um tempo sem se alimentar, tem a dieta cetogênica, que é a base das gorduras de forma em prioridade, e tem a restrição de carboidratos. Bom, essas são estratégias muito benéficas para o seu corpo, para detoxificar, para acentuar a eliminação de gordura, para aumentar a disposição, renovação celular. Essas estratégias a gente pode falar num novo momento, não neste programa. Este programa é específico para o processo de detoxificação, tá? Posteriormente, eu quero muito que você esteja comigo para a gente dar continuidade e a gente fazer também novas estratégias de dieta. Bom, mas aí você pode estar me questionando, mas você fala que esses 7 dias não são específicos, que não são suficientes. Bom, são suficientes sim. Como eu disse, esses 7 dias tem alimentos completamente antioxidantes. Você vai focar nesses 7 dias comigo. Você vai dar o seu melhor nesses 7 dias comigo. E eu vou te ensinar exatamente como que funciona esse protocolo no próximo vídeo, tá? E a gente vai fazer direitinho. Aí, o seu corpo ele vai estar preparado para que finalizou esses 7 dias, depois você vai ter uma alimentação saudável, você vai manter com os hábitos saudáveis, tá? Daqui a 2 meses você pode repetir esse protocolo. Lembrando que o mais importante aqui não são os 7 dias. O mais importante é a sua vida inteira, tá? O mais importante. E eu tô aqui para que essa virada de chave possa ocorrer na sua vida. Nós juntos vamos transformar os nossos hábitos para que de fato a gente acabe com a enxaqueca, acabe com a indisposição, intestino preso, dores no corpo, cansaço, falta de memória. Bom, tudo isso aí algo que você possui e quer eliminar e quer viver melhor. Então é para isso que eu tô aqui, para junto de você aí a gente transformar todos os nossos hábitos ruins, eliminar esses hábitos ruins, tá? Tem todo o material, tem todo o conteúdo em anexo nesse programa. Você tem acesso ao e-book de receitas, ao protocolo dos 7 dias que a gente vai fazer juntos. Tem 100 receitas que você vai fazer em qualquer lugar, em qualquer momento. Tudo para transformar os seus hábitos. Combinado? Bom, veja esse vídeo quantas vezes for necessário para você entender. O primeiro passo da transformação é o entendimento, tá? Para você de fato querer a mudança, a decisão é sua de mudar e depois você vai fazer o que tem que ser feito de uma forma mais leve, uma forma muito mais natural, tá bom? Bom, te vejo no próximo vídeo. Até!